Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu venho fazer uma comparação entre a novela Amigas e Rivais e o seu remake brasileiro, também chamado de Amigas e Rivais. Vamos conhecer quais são as suas principais semelhanças e diferenças? Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Esse vídeo foi feito a pedido do Lailson Santos, que pediu para eu comparar entre as duas versões, a versão original mexicana, Amigas e Rivales, e a sua versão brasileira feita pelo SBT, Amigas e Rivais. Bom, Amigas e Rivais, ou no original Amigas e Rivales, é uma novela de 2001, produzida por Emílio La Rosa, com 185 capítulos e que foi exibida aqui no SBT em 2002. Com o sucesso que essa trama juvenil teve, o SBT pensou, vamos fazer um remake dessa novela. E daí, em 2007, surgiu o remake brasileiro Amigas e Rivais, adaptada por Letícia Dornelles, que vai contar a história de 4 jovens de 21 anos. Nós vamos conhecer os seus dramas e os seus amores. Bom, então vamos começar mostrando as principais semelhanças e diferenças que nós temos entre as protagonistas. Uma das protagonistas é a Laura. A Laura, na versão mexicana, é interpretada pela Michelle Viette. E ela é uma menina doce, muito estudiosa e batalhadora, que tem vários problemas familiares, mas ela quer vencer pelo seu próprio esforço. E ela consegue uma bolsa de estudos numa faculdade particular. Já na versão brasileira, a Laura é interpretada pela Lisandra Parede, que também tem uma família super complicada, bastante problemas familiares, mas que é muito estudiosa e também quer vencer pelo seu esforço. Ela acaba, vamos dizer assim, conhecendo a Helena, a outra protagonista da história, nessa faculdade particular. Ela primeiro se apaixona pelo Beto, o irmão da Helena, mas ela acaba indo trabalhar com o pai da Helena, o Roberto. E os dois acabam se apaixonando, mas depois ela acaba terminando mesmo com o Beto, o irmão da Helena e filho do Roberto. Bom, a diferença principal entre essas duas, eu diria que seria a atuação, porque a história não foi modificada para a versão brasileira. Mas assim, sinceramente, eu não gosto da Michelle Viette. Eu acho ela muito canastrona e ela fazia muitas caras e bocas, era muito chorona. Já a Laura da Lisandra Parede, eu gostava muito mais. Aliás, eu gosto muito da atriz também e eu achava ela uma personagem muito mais forte e decidida. E fora quando tinha os embates ali com a vilã Rosana, né, eu achava que a Laura da Lisandra Parede era um pouquinho melhor nesses embates, né, porque no embate com a Michelle Viette foi triste, né? Vocês que acompanharam a novela sabem, né, o quanto ela foi esculachada e apanhou, né, da vilã Rosana na versão mexicana e na versão brasileira, sim, ela apanhou também, mas, né, ela não deixou ser humilhada e tal, né? Então, assim, a diferença maior é entre a atuação mesmo, que eu gostei muito mais da atuação da Lisandra Parede, que eu gostava muito, do que a Laura da Michelle Viette, que eu achava super irritante e não gostava de jeito nenhum. Bom, eu acho que a única diferença mesmo entre as duas personagens é que na versão brasileira, a vilã Rosana acaba descobrindo que é a irmã da Laura, e isso não acontece na versão mexicana. Aliás, na versão mexicana, a Rosana é filha de um padre. A minha protagonista preferida era a Helena de la Hoz, que na versão mexicana era interpretada pela Ludvica Paleta, nossa eterna Maria Joaquina. A Helena é aquela pessoa fútil que só pensa em se divertir, ir a festas, beber muito, arrumar vários namorados. Mas não é só porque ela é aquela típica riquinha que acha que pode tudo, não. Ela faz isso para se esconder dos seus problemas, porque ela ainda não superou a morte da sua mãe e muito menos ela suporta que o seu pai, Roberto, tenha se casado com a sua madrasta Rosana, que tá na cara que não presta, né? Mas o pai dela não enxerga isso. Então ela acaba, vamos dizer, se escondendo desses problemas familiares que ela só tem e da perda da mãe dela
no vício do álcool. E depois ela também vai acabar se envolvendo com drogas. Já na versão brasileira, a Helena é interpretada pela Thaís Pacholek. E ela passa pelos mesmos problemas da Helena. Primeiro, afunda no álcool, nas festinhas, na diversão garantida. E depois acaba indo para as drogas. Mas nós sabemos que a trajetória da Helena vai ser amadurecer um pouco, vai acabar indo para a reabilitação, melhorando, né, desse uso abusivo de álcool, drogas e tudo mais, e vai acabar tendo o seu final feliz ao lado do médico que vai ajudá-la na sua reabilitação. Então, praticamente, a história, né, da Helena é igual nas duas novelas, obviamente com uma ceninha ali ou outra diferente, mas praticamente é igual. E ambas as atrizes deram praticamente o mesmo tom à personagem. Por mais que a Helena fosse irritante às vezes, na forma de, assim, esculachar, né, as suas amigas por causa dos status sociais e por ser muito fútil, não tinha como não, vamos dizer assim, gostar dela por conta do seu drama pessoal. Pelo menos acontecia isso comigo, né? E as duas atrizes conseguiram mostrar belamente, né, essa personagem que eu acho muito encantadora e era a minha preferida. Bom, a terceira protagonista é a Ofélia. A Ofélia era interpretada pela Damari Lopes e ela é a melhor amiga da Helena. Rica, fútil e muito promíscua. Ela só quer uma vida de festa e rapazes. E o que acontece? Ela acaba contraindo o vírus da AIDS. E é aí que a personagem acaba mudando completamente por causa da doença e do preconceito que ela vai sofrer. Já na versão brasileira, ela teve o seu nome trocado para Olivia e foi interpretada pela atriz Carla Tenório. Ela também tem esse mesmo problema de adorar uma festinha, ser super fútil e ter vários namorados. E também acaba contraindo o vírus HIV, né? E nós sabemos que a história dela também é uma história triste, porque ela foi abandonada pela mãe e é super rejeitada pelo pai. E por isso que ela acaba querendo viver uma vida inteira de festas e diversões. E acaba, né, contraindo o vírus da AIDS e sofrendo todo o preconceito possível que as pessoas têm por causa da doença. Mas ela vai acabar encontrando o seu verdadeiro amor ao lado do Ulisses, o feio, o cara que sofre mais bullying lá na faculdade por ser muito feio. Né? Na trama mexicana, ele é interpretado pelo Gabriel Soto e na trama brasileira, ele é interpretado pelo Joaquim Lopes. E lógico, nas duas tramas, o casal teve muita química e eu sempre gostei da Ofélia e do feio ou da Olivia e do feio na versão brasileira. Bom, a quarta protagonista é a Naili, interpretada pela Angélica Valle. A Naili é uma jovem humilde que trabalha como empregada doméstica na casa dos Delaor. Então ela é empregada doméstica da Helena. E o sonho dela é se tornar uma atriz de Hollywood, porque ela é muito fã da Salma Hayek. Inclusive, ela vai acabar entrando ilegalmente nos Estados Unidos para poder concretizar o seu sonho e com isso arrumar muita sarna para se coçar. Já a versão brasileira, obviamente, teve que abrasileirar um pouco a história da Naili, já começando pelo nome, que virou Nicole. Na versão brasileira, a Nicole é interpretada pela Cacau Melo. E ela, no caso, é fã da Hebe Camargo e quer ir para São Paulo para ser bem famosa. Então ela vai para a capital para tentar conquistar os seus sonhos. Então, na versão brasileira, nós não vamos ter essa questão da imigração ilegal, já que a Nicole não vai para os Estados Unidos ilegalmente. Então isso foi cortado da novela, até porque estamos no Brasil, né? Então ela só vai para São Paulo. Mas ela acaba passando problemas parecidos com a Naili. Afinal, a Damélia é quase abusada por um rapaz, mas nas duas novelas elas conseguem fugir e acabam sem querer matando o agressor, o que mais pra frente vai causar uns probleminhas para elas. Primeiro ela vai se apaixonar pelo Beto, irmão da Helena, mas depois dessa confusão toda aí delas irem para outro lugar para poderem virar famosas, elas vão acabar conhecendo um boxeador que vai ajudá-las e também vai se apaixonar por elas. Na versão mexicana é o Johnny e na versão brasileira é o Raí. E eles acabam vindo atrás da Naili e da Nicole porque se apaixonam por elas. Mas elas não querem um romance, não. E nessa confusão aí, a Helena também vai acabar se apaixonando pelo Johnny na mexicana e pelo Raí na brasileira. E aí nós vamos ter uma briguinha, né? Vamos ter um triângulo amoroso aí, né? Nessa disputa, quem vai ficar com
cada um. Lógico que no final, a Eli na versão mexicana e Nicole na brasileira acabam terminando com seus respectivos boxeadores. E a Helena depois, como eu já falei, termina com um médico, não fica com um boxeador. Mas essa trama também é marcada por uma grande vilã, a vilã Rosana, que na versão mexicana é interpretada pela Joana Benedek, que é a segunda esposa do Roberto de la Oro, o pai da Helena e do Beto. Lógico que ela é uma mulher linda, maravilhosa, mas que é fria, calculista e muito má. Aliás, foi ela que matou a primeira esposa do Roberto para poder se casar com ele e assim desfrutar de toda a riqueza dos de la Oro. E ela também, ainda por cima, é apaixonada pelo seu enteado, o Beto, o filho do Roberto. Exatamente. Né? E o que ela vai fazer também? Ela vai matar a noiva do Beto, porque a noiva do Beto descobre que ela que matou a primeira esposa do Roberto. E também para separar os dois, né? Então essa vilã Rosana vai causar muito durante a trama. Já na versão brasileira, a Rosana é interpretada pela Thalita Castro. E a história é bem similar, né? Ela também mata a esposa do Roberto para poder se casar com ele, também é apaixonada pelo enteado. Só que na versão brasileira, né, a Rosana da Thalita Castro, ela é um pouco mais cínica, um pouco mais engraçada. Ela tem um ar um pouco mais cômico do que na versão mexicana, né? Ela é aquela vilã que não é que você ama odiar, né? Pelo tom que ela deu à personagem, vamos dizer assim, a la Soraya Montenegro. Eu lembro que eu gostava muito da Rosana, da Thalita Castro, pelo tom mesmo que ela deu à personagem, né? E lógico, ela vai fazer vários crimes pela novela. Vai se separar do Roberto de la Oro, vai ficar com o filho, engravidar do filho, só que não, porque é o golpe da barriga, né? E vai fazer muitos crimes, porque ela vai sair matando, né, pela novela, cometendo vários crimes. Isso acontece tanto na versão mexicana quanto na versão brasileira. Vamos dizer assim, o diferencial mesmo, além do tom das personagens, é o final delas. Na versão mexicana, a Rosana, ela acaba tentando desfigurar a Helena, jogando ácido sulfúrico. Só que as suas amigas Naeli e Ofélia seguram o braço dela e na briga ali pelo pote ali do ácido sulfúrico, cai na cara da Rosana e ela fica desfigurada. Ela acaba parando num hospital psiquiátrico e fica com o rosto aqui assim todo queimado, horrível. E aí ela também descobre que o pai dela é um padre, que eu já tinha falado. E o padre, né, vai até visitá-la lá no hospital psiquiátrico, né? Porque ela se olha no espelho, se acha linda, mas na verdade está toda desfigurada. Já na versão mexicana, o final dela foi abrandado. O que acontece? Quando tá lá no casamento na igreja entre Beto e Laura, ela invade lá a igreja vestida de noiva, dizendo que ela vai se casar com o amor da vida dela, que eles e mais o filho vão ser muito felizes e não sei o quê. Essas frases icônicas que a Rosana era icônica como vilã. E aí ela é tirada do casamento e acaba, pela sua loucura, também internada numa clínica psiquiátrica. Mas acontece, assim, de forma diferente, né? Ela não fica com o rosto desfigurado, igual que acontece na mexicana. Ela só é internada mesmo num hospital psiquiátrico. Aliás, uma das diferenças, né, entre a versão mexicana e a brasileira é que o tom da brasileira, vamos dizer assim, é um pouco menos dramático e um pouco menos violento. Porque, assim, a Rosana da versão mexicana, ela era bem mais violenta. Então, conforme vai indo pro final da trama, que teve vários esticamentos na versão mexicana, vão acontecendo, assim, muitos crimes, muita violência, até fica um pouco, vamos dizer assim, uma novela um pouco policial, porque como fez muito sucesso, ela teve alguns esticamentos. Já na versão brasileira, eles abrandaram um pouco a questão dessa violência que teve, né, e abrandaram um pouco mais o tom, né? A novela mexicana, ela, vamos dizer assim, um pouco mais pesada do que a versão brasileira, até tratando de todos os assuntos que ela trata, porque trata, né, de assuntos, vamos dizer assim, bem pesados, né? Sobre AIDS, sobre vício nas drogas e várias outras coisas. Bom, essas são as principais diferenças entre Amigas e Rivais mexicana e a novela Amigas e Rivais da versão brasileira. Eu quero saber de vocês. Vocês viram as duas versões? Gostaram ou não gostaram das duas versões? Qual é a preferida de vocês? Deixe nos comentários. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Anisérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!